Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje para ministrarmos a lição de número 7. Como eu falei na outra lição, nós estamos bem atrasados aí com relação às nossas lições, mas assim, nós estaremos fazendo o possível para, até a lição 13, nós estarmos em dia aí para a glória de Deus, certo? A revista que nós estamos estudando é essa aqui, certo? Revista Compromisso, a Restauração, os livros de Esdras, Neemias e Esté. Nós estamos, a lição 7 já nos fala sobre o livro de Neemias, do capítulo 1 até o capítulo 3 é o título da lição, tá? Neemias, um homem de oração e ação que faz diferença. Então esse é o título da lição de número 7. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro para os irmãos e vamos dizer assim, estimular vocês. A gente precisa, na verdade, para entendermos a lição, a gente precisa estudar os capítulos que o texto, que é o dia a dia com a Bíblia fala. O dia a dia que eu falo é isso aqui, ó. Essa partezinha aqui, tá? Deixa eu abrir mais aqui. Essa partezinha aqui onde mostra segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o domingo a leitura diária. Então, se você que acompanha as lições com a gente, você acompanhar, fizer essas leituras diárias, você não vai ter dificuldade nenhuma para entender a lição, tá? Todos os textos referentes à lição que nós estamos estudando estão incluídos na nossa leitura diária, tá certo? O texto base dessa lição é Neemias de 1 a 6, tá? Para você aí que, na verdade, estudou a lição, o texto base dessa lição é Neemias, capítulo 1, o verso 6. O que é que a gente vai fazer? Tá? Eu vou estar lendo, aqui embaixo na descrição do vídeo, vai estar o slide da editora Convicção. Tá? Eu não tive como fazer os slides, aqueles slides que a gente faz. Acredito que na lição 11 eu vou voltar a fazer os slides, porém a lição 7, 8, 9 e 10 nós estaremos postando o slide da editora Convicção, tá certo? Vai estar aí no rodapé do vídeo. Com relação à ministração da lição, nós vamos estar lendo a revista para melhor entendimento de todos aqueles que nos acompanham, tá certo? Então, Neemias, um homem de oração e ação que faz a diferença. A introdução da nossa lição diz o seguinte: Neemias busca notícias a respeito de Jerusalém e os relatos que ouvem o deixam profundamente consternado. O que foi? Neemias ele procurou saber como estavam seus irmãos, como estava o povo de Jerusalém. E ao ouvir que os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província, os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade foram queimadas. Então ele viu que o caos estava instalado, que o povo, que os irmãos dele estavam passando por dificuldades. Tanto a questão financeira, como também aquela questão de perseguição mesmo, tá? De cativeiro, de prisão. Isso nos faz pensar como Neemias ele estava preocupado com seus irmãos, como Neemias estava preocupado com o seu povo. Neemias ele nos mostra aqui que ele, na verdade, ele não era um camarada egoísta, que ele só pensava em si próprio. Ele estava aqui preocupado com os seus irmãos, certo? O texto revela que ele sentou-se, chorou, lamentou, orou e jejuou. Quebrantou seu coração diante do Senhor Deus dos céus. O fato é que devemos seguir o exemplo de Neemias é agir diante das dificuldades apresentadas, mostrando atitudes novas perante o Senhor. Ao orar por uma determinada situação difícil, mudanças ocorrem, pois o Senhor Deus intervém em todas as direções, na dificuldade em si, nas pessoas, e finalmente a oração causará mudanças necessárias em nós mesmos. O que é que essa introdução está querendo dizer aqui? O que eu fico preocupado, às vezes até fico revoltado com algumas situações, é que o que é que acontece? As pessoas elas limitam Deus. E antes da minha fala, eu gostaria de dizer o seguinte, que Deus ele tem sua vontade. Deus ele tem vontade. Deus ele não é manipulado por ninguém, tá? Deus ele não faz aquilo que os homens querem, não é isso. Deus ele tem vontade. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é o seguinte:
mostrando atitudes novas perante o Senhor. O que é isso? O que foi que Neemias fez? A Bíblia diz que ele jejuou, ele chorou e ele orou. A situação que Neemias estava passando era uma situação difícil. O que o povo de Israel estava passando era uma coisa, aos olhos humanos, era impossível de reverter. Mas o que foi que Neemias fez? Ele viu a situação difícil, ele viu que o problema humanamente não tinha solução, mas ele recorreu a quem? Ele recorreu ao Deus dos céus. Ele recorreu ao Deus que tudo pode. Ele recorreu a um Deus que pode todas as coisas. E ele não quis saber a situação que ele estava apresentando a Deus. Ele quis saber que Deus era poderoso para reverter a situação. O que é que acontece nos nossos dias de hoje? A gente fica pensando o seguinte: o médico informou que um parente meu está em estado terminal, um câncer terminal. Então, se o médico já falou que ele está em câncer terminal, não tem mais jeito, não tem mais como ele sobreviver, não tem mais como aquela pessoa sair daquele leito de morte. Estamos limitando Deus, estamos limitando o poder de Deus, estamos colocando Deus dentro de uma caixa dizendo, não, Deus ele só pode fazer até onde esse limite aqui vai. Meus irmãos, o nosso limite humano para Deus ele não é absolutamente nada. O nosso limite humano para Deus não é nada. Então a lição vai nos trazer hoje o seguinte: um homem, como o título mesmo está dizendo, um homem de oração e ação que faz diferença. Todas as atitudes da nossa vida, em tudo que nós venhamos a fazer, o que é que nós temos de entender? Que em primeiro lugar devemos apresentar ao Senhor. É uma coisa simples, apresentemos ao Senhor. É uma coisa difícil, apresentemos ao Senhor. É uma coisa impossível, apresentemos ao Senhor, porque Deus ele tem solução para tudo. Agora, se ele tiver planos para aquilo ali, vai acontecer. Se ele não tiver planos para aquilo ali, ele não vai fazer. Tá? Para que isso fique bem claro. Então, o primeiro ponto da nossa lição diz assim: a oração que faz a diferença. Existem pessoas que acreditam que palavras certas tocarão o coração de Deus e que memorizar esta ou aquela oração fará grande diferença. Todavia, isto é misticismo e paganismo. E quando orardes, não useis de vãs repetições, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 7. Neemias nos apresenta marcas de uma oração que faz a diferença. Existem pessoas, inclusive crentes, que fazem o seguinte: memorizam orações, andam no bolso da camisa com orações que eles dizem que são orações poderosas, com orações que eles dizem que mexem com o coração de Deus, com orações ou palavras que eles dizem que vai modificar a situação. Meu irmão, existem no mínimo, pelo menos, tá, uns 10 exemplos de oração na Bíblia que foram, em nosso ver, em nosso entender, orações insignificantes com relação à posição que o indivíduo estava, com relação à palavra que o indivíduo falou, e Deus a ouviu. Porque a oração não é palavra, oração é comunicação com Deus. Oração é você entender que você é limitado e Deus é ilimitado. Oração é você entender que você não pode fazer nada e Deus pode fazer tudo. Eu vou dar 2 exemplos aqui de oração na Bíblia que fala justamente isso que eu estou falando. A primeira que eu posso falar, que todos nós sabemos, uma criança sabe, é a oração de Jonas. A Bíblia diz que Jonas estava no ventre de um peixe, quase sendo triturado pelo intestino do peixe. E a Bíblia diz que de lá ele clamou ao Senhor. De lá ele ouviu a voz de Deus e Deus o fez retornar. Tá? A outra oração muito conhecida que nós entendemos é a oração do rei Ezequias. Ele estava em um leito de morte para morrer. E a Bíblia diz que Deus mandou o profeta Isaías lá e disse: arruma a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Virou o rosto para a parede, deitado, estava debilitado. Foi que ele disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei nos teus caminhos e fiz o que era reto aos teus olhos. Deus acrescentou 15 anos de vida a ele. Então, meus irmãos, a oração ela não tem mágica. A oração não é uma varinha mágica, a gente estala o dedo e acontece. Não, a oração é comunicação, é conversa com Deus, tá? Então, existem algumas marcas da oração que faz a diferença. A primeira marca delas é a exaltação, tá? É o homem entender que Deus é soberano. A oração eficaz começa exaltando a Deus.
Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Temos aqui a conscientização de que o Senhor nosso Deus é grande. A expressão terrível revela que Ele é aquele que impõe terror aos adversários, que é extraordinário em seus feitos. Então a primeira coisa que nós temos de entender é a exaltação a Deus. Tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus fez isso. O segundo ponto é a perseverança. A oração que faz a diferença é perseverança, não é teimosia não, viu? É perseverança, é entender que Deus é soberano e é entender que Deus ele pode mudar aquela situação. E nós, como humildes servos, devemos perseverar. Neemias demonstra perseverança quando diz: a oração do teu servo que faço diante de ti dia e noite. Então ele estava perseverando, entendendo que Deus poderia mudar aquela situação e ele gostaria muito que aquilo acontecesse, mas estava perseverando na oração ao seu Deus. Perseverar não é desistir. Perseverar é não desistir, mesmo que a situação não se altere de imediato. Perseverar na oração está lá em Romanos 12:12. Então o que é que acontece? A gente precisa também entender que a perseverança, a oração não é algo instantâneo. Deus ele pode atender a oração, responder a oração de imediato. Claro que pode. Como ele fez lá com Ezequias, como ele fez com Jonas, ele pode responder de imediato. Claro que ele pode fazer isso. Mas se ele não responder de imediato, não significa dizer que eu vou parar de orar. A oração ela tem de ser perseverante. Confissão. Precisamos confessar pecados para que sejamos perdoados. Neemias faz assim: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. A confissão tem que ser específica, tem que se dar nome aos pecados. Não tente explicá-los ou justificar: ah, Deus, eu fiz isso por isso. Não, você fez porque você errou. Você fez porque você é fraco e falho, né? Temos agido de forma perversa contra ti, não temos obedecido os teus mandamentos. Neemias ele explicou o pecado, ele disse: o pecado foi esse, ele exemplificou. Para Deus ouvir nossa oração é necessário não esconder pecado. Se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Está lá em Salmo 66:18. Então não esconder pecado, meu irmão. Deus, ele sabe. E uma coisa interessante quando a gente vai orar a Deus, a gente diz assim: Deus, tu sabes. Claro que ele sabe. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente, onipotente, está em todo canto ao mesmo tempo, escuta todo mundo ao mesmo tempo, coisa que a nossa mente nunca vai conseguir entender. Deus ele faz isso de uma forma simples e fácil, sem problema algum, tá? Mas a confissão é você dizer: Deus, eu errei nisso, eu fiz isso, foi tal dia, mas eu estou arrependido, eu não quero mais fazer. A confiança: Deus é fiel em suas promessas e jamais falha. O texto diz que Neemias evoca a promessa de Deus: ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. A certeza de que Deus é zeloso em cumprir sua palavra nos dá confiança. Se formos infiéis, ele é fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Está lá em 2 Timóteo 2,13. O que é que acontece? Confiança, meu irmão. Confiar em Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está lá em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Confiar em Deus. Dependência de Deus. O fato de orar já revela dependência. Só em você orar já denota que você é dependente de Deus. Quando você vai falar com alguém a respeito de alguma coisa que você está precisando, denota que você precisa daquela pessoa para que aquilo seja realizado. Quando você, antes de realizar qualquer coisa, você entra em contato com Deus, você diz: Senhor, tem misericórdia, abençoa, é amanhã, é hoje, eu vou precisar fazer isso, eu vou precisar fazer aquilo, não tenho como fazer, só o Senhor pode fazer, denota já a sua dependência de Deus, tá certo? Então, o segundo ponto da nossa lição, esse foi o nosso primeiro ponto da lição, a oração que faz a diferença. Então, esses 5 pontos, né, exaltação, perseverança, confissão, confiança e dependência, denotam uma oração eficaz, aquela oração que Deus aprecia.
O segundo ponto diz assim: algumas ações que fazem diferença. A conversa de Neemias com o rei tem um trabalho de oração antes da ação propriamente dita, é aquilo que a gente falou agora há pouco. Pode ser que o problema seja difícil e pode ser que a coisa seja simples, que você consiga resolver. Exemplo, você vai no médico, né? Você pode ir ao médico. Jesus, o próprio Deus, ele deixou a medicina para que fosse benefício para o homem. Mas não é porque você vai simplesmente a um médico que você não vai orar. Você pode muito bem orar: Deus abençoa o médico. Abençoa para que aquele médico ele tenha capacidade suficiente para identificar o problema e que ele possa passar o remédio eficaz para que eu possa estar saudável novamente. Deus, ele precisa saber dessas coisas, tá? É importante orar pelos desafios que iremos enfrentar. É importantíssimo isso aqui. Orar por aquilo que nós iremos enfrentar. O que é que você vai enfrentar? Uma prova de Enem? Uma entrevista de trabalho? Uma consulta ao médico? É necessário orar. Neemias estava sempre diante do rei em virtude de seu ofício. Neemias, ele era copeiro do rei, tá? A tal convivência foi suficiente para que o rei percebesse a tristeza de seu copeiro. O rei pergunta-lhe: por que o teu rosto está triste? O que foi preciso no seu diagnóstico? Ao perceber a grande oportunidade, Neemias faz uma oração relâmpago, rápida, e pede ao rei permissão para ir a Jerusalém, reedificar seus muros. Ele foi bastante objetivo, pois em seu coração se encontrava missão e propósito bem definidos. O rei concede seu pedido e cartas aos governadores das províncias. A mão benevolente de Deus estava sobre mim. Está lá em Neemias 2:8. Eis o segredo de tudo convergir para uma missão bem sucedida. Olha o que foi que aconteceu aqui. O rei concedeu que ele fosse a Jerusalém. O rei disse: você pode ir, você está liberado para ir. O que foi que Neemias fez? Neemias não disse: não, o rei que seja exaltado. Não, o rei me liberou. Não. A mão poderosa do Senhor está sobre mim. O que a gente precisa entender, meus irmãos, é o seguinte: é que tudo nessa terra que nós passamos, tem a permissão de Deus. Se você está trabalhando hoje, se você está empregado hoje, Deus está permitindo que aquilo aconteça. Se você hoje for demitido, Deus está permitindo que aquilo aconteça. Se um cabelo da sua cabeça fica branco, Deus está permitindo que aquele cabelo fique branco. Se um cabelo da sua cabeça cair, Deus está permitindo que aquele cabelo caia. Deus, ele tem controle sobre o micro, sobre as coisas, o mundo invisível, bactérias, micro-organismos. Deus tem controle sobre tudo isso. Deus tem controle sobre as grandes coisas. Deus tem controle sobre o universo. Então, para Deus, nada é impossível e Ele está no controle de todas as coisas. O terceiro ponto da nossa lição diz o seguinte: um líder que faz a diferença. Vamos ver aqui alguns aspectos, algumas coisas de que a diferença que um verdadeiro líder faz. Neemias era um homem focado em sua missão. Ele não estava fazendo turismo em Jerusalém. Nós não estamos de turismo aqui na terra. Qual é a nossa obrigação, a nossa missão como servos de Deus aqui nessa terra? Falar do Evangelho e conseguir, através da ajuda de Deus, conversão de pessoas. Que pessoas entendam que Jesus é o Senhor. Então, à noite, com alguns homens, decide explorar as ruínas de sua cidade, sem revelar o que Deus colocou em seu coração. Neemias, em sua investigação noturna, tem nitidez da realidade de Jerusalém. Sua conclamação é reveladora e contagiante. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não passemos mais vergonha. Assim, desponta um líder com disposição, foco, propósito, coragem e extrema dependência de Deus. A ação de Neemias provoca zombaria, desdém, difamação e calúnia por parte dos opositores. O texto diz: zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Neemias respondeu: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Eles estavam diante de uma situação em que os seus opositores estavam zombando deles. Estavam dizendo que não ia dar certo. Estavam dizendo que não ia funcionar. Quando Neemias ele viu os muros caídos, as portas queimadas, Neemias ele teve uma atitude, ele disse assim: vamos reconstruir esses muros. Pessoas que, como nos nossos dias atuais,
estamos rodeados dessas pessoas que tentam nos derrubar, que tentam nos defamar, que tentam a qualquer custo fazer com que nós não prossigamos, paremos, né? Existem essas pessoas nos dias de hoje, mas ele não se contagiou com isso. O que foi que ele disse? O Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. E nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Aprendemos com Neemias que ninguém é tão ocupado que não possa fazer algo. Ninguém é ocupado, é tão ocupado que não possa fazer algo. Ninguém é tão pobre que não possa ser generoso. Ninguém está tão longe que não possa ficar próximo. Ninguém é tão sem expressão que não possa fazer a diferença. O que é que isso quer dizer? Nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos fazer alguma coisa. Eu conheço uma pessoa que ela não tinha uma condição financeira muito boa e ela tinha um patrão extremamente rico. E no dia do aniversário desse patrão, essa pessoa parou, olhou para ela e disse assim: eu não tenho como dar um presente à altura desse meu patrão. E no dia do aniversário desse patrão, essa pessoa chegou perto dela e disse: meu patrão, eu não tenho condições de lhe dar um presente à sua altura, mas eu gostaria de lhe dar um presente, aquilo que eu posso lhe dar, eu gostaria de lhe dar um abraço e dizer ao Senhor que Jesus lhe ama. E depois daquele abraço, aquele patrão se virou com lágrimas nos olhos e disse: faz uns 10 anos, nem minha esposa, nem filhos, nem parentes me deram um abraço como você me deu agora. Há muito tempo, ninguém chegou para mim para dizer que Jesus me ama. Então, o melhor presente que eu recebi durante esses 10 anos foi esse seu abraço, essa sua afirmação de que Jesus me ama. Então, meus irmãos, nós temos condição de fazer alguma coisa. Uma palavra pode mudar uma vida. Uma atitude pode mudar uma vida. O quarto ponto da nossa lição diz assim: a unidade que faz a diferença. Neemias consegue arregimentar seu povo e todos se uniram para a grande obra da reconstrução. Eles disseram: levantemo-nos e construamos os muros. E eles fortaleceram as mãos para essa obra, essa boa obra. Essa declaração do povo materializou-se. Cada um com sua família literalmente puseram a mão na massa para reparar os muros. Atitudes que nos ensinam lições para a unidade que faz a diferença. Vamos entender isso aqui, tá? O primeiro ponto é exemplo. O texto nos mostra que o sumo sacerdote Eliasibe e seus irmãos foram os primeiros a se doarem ao trabalho da reconstrução. Era o sumo sacerdote líder proeminente numa sociedade teocrática como a de Israel. Então o que é que acontece? O líder foi o primeiro a dizer: vamos fazer. Diferentemente dos dias de hoje. Os líderes, os supostos líderes, os pastores, não são todos, a gente não pode generalizar, mas uma boa parte deles, o que é que eles estão fazendo? Eles dizem a missão: é isso aqui. E vão para casa assistir a novela. E vão para casa assistir futebol. E vão para casa jogar videogame. E deixam o povo à toa. Eles não querem ser os primeiros. Eles pensam que a palavra líder é simplesmente mandar. Mas a palavra líder é estar junto. Tá? Interação. A unidade exerce seu papel quando nos dispomos a estar ao lado um do outro. O texto diz que ao lado de Eliasibe e os homens de Jericó, ao lado deste Zacur, filho de Inri, a obra não flui se estivermos separados por qualquer motivo. Separação, meus irmãos, destrói qualquer organização. Sabe o que é um cabo de guerra? É pessoas estarem de um lado de uma corda e pessoas estarem do outro lado da corda. Se essas pessoas tiverem a mesma força, ninguém vai para canto algum. É trabalho perdido. Se um lado tiver mais força do que o outro, aquele lado que tem mais força vence. Então, a desunião, né? A separação causa destruição. Se nós nos unirmos, se os cristãos do Brasil e do mundo se unirem, esse mundo será evangelizado em pouco tempo e Jesus estará voltando para buscar a sua igreja. Perseverança. Não podemos desanimar por aqueles que poderiam contribuir de maneira significativa e não fizeram. A gente vai fazer um evento, vai fazer algum trabalho na igreja e existem pessoas que estão, pai, não vai dar certo. Hoje é domingo,
hoje é feriado, não tem ninguém na rua, não vai dar certo, não tem dinheiro para isso. Então a gente não pode desanimar por essas pessoas que tentam nos derrubar. Mesmo com seus recursos, se negaram. Os nobres daquela época tinham recursos para ajudarem na reconstrução dos muros, mas se negaram a fazer. O texto diz: mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a submeter-se aos seus supervisores. Talvez o povo tenha ficado triste, mas não desanimado. O Senhor usa o pouco para fazer muito. Deus usa aquilo que é insignificante para mostrar aquilo que é significante, que Ele pode todas as coisas. A Bíblia diz o quê? Que as coisas loucas desse mundo Ele usou para confundir as sábias. Diversidade. Havia um grande número de pessoas diferentes na restauração do muro: sacerdotes, levitas, mercadores, ourives e boticários, no caso os farmacêuticos, né? Todos trabalhando em prol do mesmo objetivo. A unidade que faz a diferença é a união dos que são diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos indivíduos porque nós somos únicos. Davi Pérez é único, não tem outro Davi Pérez no mundo, não tem. Mas eu sendo diferente de você, juntos formamos uma unidade. Não é uniformidade, como se fosse um produto de uma linha de fábrica. Não é tudo igual, não. As minhas diferenças, com as suas diferenças, com a diferença do meu irmão, nós juntos vamos ter unidade. Superação. Muitas vezes nós ingressamos nas fileiras dos soldados por não nos sentir limitados. Nesse versículo temos uma grande surpresa. Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir com a ajuda de suas filhas. Olha o que acontece. Naquela época, as mulheres sim eram discriminadas. Vocês têm uma ideia, naquela época as mulheres não eram contadas. Se existisse um censo, eram contados os homens. Nem mulheres e nem crianças eram contadas. Nesse caso aqui, esse Salum, ele e suas filhas ajudaram a reconstruir o templo. Salom com suas filhas superaram todo tipo de preconceito e colocaram a mão na massa. Não podemos nos esconder por trás de limitações para não fazermos o que deve ser feito. Não podemos nos esconder atrás de nenhuma limitação para justificarmos o porquê não fizemos. Tá? Podemos sim fazer. Altruísmo. Ao nos integrar e nos entregar numa missão, precisamos entender que o eu deve ser suprimido pelo todo da missão. Essa atitude observa-se em Eliasib, no caso do sumo sacerdote, né? Baruque, filho de Zabai, reconstruiu a parte seguinte que ia desde a esquina do muro até a porta da casa de Eliasib, o sumo sacerdote. O exemplo do sumo sacerdote não só como primeiro abraçar a obra, mas também por não buscar se favorecer com o muro à frente de sua casa, que daria proteção a ele e à sua família. A unidade faz a diferença. Não pensa no que é propriamente seu, mas no todo. O que foi que aconteceu? O sumo sacerdote ele não disse assim: não, peraí, já está reconstruído o muro na frente da minha casa, o restante eu não vou fazer, não preciso fazer, já estou protegido com a minha família. Não, ele continuou a obra, ele continuou a fazer, tá? É não pensar em você mesmo. Eu não vou só pensar em mim mesmo, eu tenho que pensar naquelas pessoas que estão também ao meu redor, tá? A nossa conclusão. O verbo reparar, tá? Que em hebraico significa reshezig, aparece 26 vezes nesse capítulo. É um termo geral que significa tornar firme ou forte. A ideia não era apenas restaurar o muro como existia antes, mas fortificá-lo. Não podemos esquecer que o grande mover de Deus em sua obra começa com oração. O grande mover de Deus em sua obra, em qualquer circunstância da vida, começa em oração. Neemias orou e Deus moveu o coração do rei e do povo para a realização da grande obra. Jesus, em sua oração sacerdotal, ora por todos nós para que possamos viver numa sociedade, numa unidade anunciadora, a fim de que os homens creiam que Deus enviou seu Filho. A igreja não pode fazer o que lhe está imposto a fazer sem aprender com Neemias sobre oração, ação e unidade. Se não houver oração, ação e unidade, nada vai prosperar, nada vai prosseguir, certo? Então, por esse motivo, por essa oração, por essa ação e por essa unidade, os muros foram reconstruídos.
tá? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter aprendido a palavra de Deus, que nós possamos ter compartilhado a palavra de Deus, tá? Esse vídeo vai estar aqui no YouTube, vai estar no Facebook, vai estar no WhatsApp, no grupo Compromissos com EBD, tá? Nós estaremos postando a lição de número 8, que tem por título Os Ataques à Restauração, tá? O texto base está lá em Neemias 4:6, certo? O texto para a leitura diária é de Neemias 4 ao capítulo 5. O capítulo 4 e o capítulo 5 de Neemias vão falar especificamente sobre os ataques à restauração, que é a nossa lição de número 8, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que glorifique o nome de Deus, que Deus possa nos abençoar.